Começando mais um teste de viagem aqui no canal, e o carro da vez é o novíssimo Volkswagen Thera Hi, a versão mais completa, por mais que eles tenham cortado metade do nome dessa versão, né? Hoje nós vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí para a gente conferir na estrada como esse carro se comporta. Então, por exemplo, suspensão, se é confortável ou não, a direção, se ela é bem acertada, se ela é muito leve, isolamento acústico. Óbvio que a gente vai falar de consumo, também de desempenho. O sistema ADAS desse carro, como tem bastante recursos, a gente vai falar num vídeo separado. Um pouquinho do interior para vocês, Volkswagen sempre muito escandaloso, e vamos lá então testar esse carro na prática. Vamos começar agora o nosso trecho de estrada, e é por conta disso que aqui nos dados de condução eu vou resetar o desde a partida. Eu lembro vocês também que a gente vai até o pedágio fazendo uma média mais econômica, andando de forma tranquila, depois a gente pisa fundo para testar o desempenho. Esse carro não tem modo de condução, só o Sport aqui da transmissão, mas lógico que ele vai desativado, porque por enquanto a gente não quer desempenho. Outras ressalvas importantes: ar-condicionado ligado o tempo inteiro e também o carro no etanol. Agora vamos começar falando sobre o conjunto mecânico, como eu sempre gosto de fazer aqui no canal. A gente tem nessa versão do Thera, e em grande parte delas, na verdade a maioria, o motor 1.0 170 TSI, que é aquele Turbo Flex de 3 cilindros em linha. Ele tem injeção direta de combustível e rende para nós uma potência máxima de 116 cavalos no etanol e 109 na gasolina. O torque não muda entre eles, é de 16,8 com ambos os combustíveis. Mas tem gente que acha que não muda nada, e sim, muda alguma coisa, só não muda o número de torque máximo. Mas a rotação do motor com que esse torque é entregue muda sim, e eu tô colocando aí na tela certinho a diferença para vocês. Não é algo muito grande, mas tem sim uma diferença de entrega. Junto com esse motor, a gente tem a transmissão automática convencional de 6 marchas, mais a tração dianteira. Esse é o mesmo conjunto mecânico do Volkswagen Polo Highline, por exemplo, que a gente testou aqui recentemente no canal. Também é o mesmo de algumas versões do Virtus. Agora, Nivus e T-Cross, mesmo nas versões 1.0, eles têm um motor um pouco diferente, que é o 200 TSI. Lá você tem 128 cavalos e 20,4 kg de torque. Então esse aqui é um motor um pouco mais manso, né? Acho até que, pelo menos nessa versão High, poderia ter o 200 TSI, seria muito bem-vindo. Falemos agora sobre isolamento acústico e também o preço do carro. Vou começar pelo valor hoje, vamos fazer um pouquinho diferente. Nessa versão High, custa de tabela pelo menos R$ 144.390. Mas não para por aí, porque você adiciona 1.750 da pintura prata lunar, que é a metálica que a gente está usando, e também tem opcionais. Esse aqui não está equipado com pacote Outfit, que é a pintura bicolor, escurece as rodas e etc. Até prefiro ele sem, mas ele tem o pacote ADAS, que traz o Lane Assist, que é o sistema de permanência em faixa com correção no volante, e o sensor de ponto cego com alerta de tráfego cruzado traseiro. Isso faz parte do pacote ADAS. Colocando esses dois itens então, menos o Outfit, ele vai para mais de 149 mil. Se você colocar o Outfit, ele passa de 150. Então é um valor bem elevado, e na avaliação completa a gente compara com os concorrentes para ver se ele vale a pena ou não. Mas que é caro né? A gente sabe disso, porque todo carro no Brasil está absurdamente caro. Agora vamos falar um pouco sobre o isolamento acústico. Eu achei mais ou menos nesse carro. Você está como mediano, porque pelo preço, praticamente 150 mil, nós gostaríamos de ter um isolamento acústico um pouco mais trabalhado. Mas eu não acho ele tão ruim quanto o de um Pulse, por exemplo. É um pouco melhor sim. Vocês já ouviram falar que de graça até o ônibus errado? De graça tem injeção na testa? Pois é. Por favor, então, é de graça? Deixa o seu like aqui embaixo. O que custa? Nada. Nem tempo você perde, é super rápido. E se você tiver no celular, arrasta os comentários pro lado que você acha a opção de hypar o vídeo. Olha só que surpresa, também é de graça e também ajuda muito o nosso canal. Então eu vou ficar muito feliz se você puder fazer isso para apoiar o nosso trabalho. Aproveito agora para falar sobre direção e suspensão. Vou fazer diferente novamente, olha só que inovador, hein? Vou começar pela suspensão. Como todo Volkswagen, tem aquele acerto um pouquinho mais durinho, tá, pessoal? Isso é normal.
Mas a gente testou o Polo Highline recentemente aqui no canal e eu não sei se é só uma impressão, mas eu percebi que esse carro está mais confortável em relação ao Polo. Também notei que os bancos estão mais macios em relação ao Polo. Do banco eu tenho certeza, tá? O da suspensão pode ser que seja só uma impressão, mas acredito eu que pelo menos um pouquinho ela é sim mais macia do que a do Polo. Acho que a Volkswagen está mudando aos poucos isso nos seus carros. Antes todos eram bem duros, agora eles estão ficando um pouco mais maleáveis, mas ainda passando por desníveis e buracos mais profundos, mais altos, você vai sentir que a suspensão é um pouco mais dura, vai fazer barulho de acabamento, você vai dar aquela chacoalhada dentro do carro e até escutar alguns barulhinhos de suspensão, justamente porque ela está amortecendo menos, então ela está fazendo isso de forma mais seca, se é que a gente pode dizer assim. Sobre direção, eu acho ela até bem acertada, mas como quase todo Volkswagen, ela tem uma certa folguinha aqui no começo. Não chega a ser uma folga exatamente, mas ela é um pouco leve, tá? Depois, ó, ela se torna aí até bastante direta e um pouco mais rígida, né? De qualquer forma, eu gosto do acerto. Só poderia, acho que, não é nem arrumar, porque não é exatamente um problema, mas eu mudaria um pouco essa questão de ter essa leveza aqui nesse ponto inicial. Eu já vou começar agora a falar sobre o consumo de combustível. Primeiro, eu cito o peso do carro, que está sempre atrelado ao consumo, né? Quanto maior o peso, maior será o esforço que você vai fazer. Por isso que o gordinho aqui que está falando com vocês sua muito fácil, cansa muito fácil, porque eu tenho muito mais massa para carregar também, né? Com o carro é a mesma coisa. E a gente tem nessa versão High 1.169 kg. Para um efeito rápido de comparação, o Polo Highline que a gente testou recentemente tinha 1.154. Então não é uma diferença muito grande, mas o Thera é sim um pouco mais pesado, ele é um pouco maior também. Já o consumo, primeiro eu vou citar o número do Inmetro. Ele diz que na estrada com etanol, como estamos agora, a gente faz 10,3 km por litro. Mas eu já adianto que eu acho esse número muito baixo, então eu acredito que a gente vai fazer mais. Vamos conferir ali no pedágio. A gente tem aqui na vista geral, ou desde a partida que eu resetei aqui na estrada, foram aproximadamente 24 km. Ele acabou de virar, então deve ser 24,1 no máximo. Mas ele só mostra quilômetros cheios, não mostra os metros, curiosamente. Foram 14 minutos de trajeto, 97 por hora de velocidade média e um consumo muito bom de 14,7 km por litro. Se eu não me engano, ficou abaixo do que a gente conseguiu com o Polo, lá acho que a gente fez 15,7. Mas ainda é um bom consumo, bem melhor do que o do Inmetro. Vamos agora ao nosso teste de desempenho. Eu já coloquei aqui no modo Sport. Vou colocar em 30 por hora mais ou menos, vamos lá. 30, pé no fundo. Epa, reduzir para a primeira marcha, hein? Lembrando que ele só mostra a marcha engatada se tiver no Sport, hein? Vamos ver se a gente vai conseguir chegar a 120. 100, 110, 120. Até passamos um pouquinho. O que eu tenho a dizer sobre o desempenho? Ó, 100 por hora, pé no fundo, tem um pouco de delay, né? Mas depois até que ele responde relativamente bem, já chegou a 120. E o modo Sport, olha como ele segura bastante a marcha. Ele está em 4.500 giros em terceira. Agora eu vou dar um toquinho no acelerador de leve, ó. Aí sim ele passou para quarta e agora para quinta. O desempenho é mediano, tá, pessoal? Sendo bem sincero, ele não é empolgante. No Polo, ele já não empolga tanto assim. Não tanto quanto era o 200 TSI, como eu disse, que era mais potente, né? E também com a Stork. E aqui no Thera, a gente tendo um carro ainda mais pesado, ele empolga ainda menos. Isso é normal. Mas o desempenho não é ruim. Eu consideraria ele como mediano, sinceramente. Tá mais ou menos na média da categoria, não está tão abaixo para ser considerado como negativo. 100 por hora, pé no fundo, ó, reduziu de quinta para terceira, 110, 120. E aí, o que vocês acharam? A gente está numa subida com ar ligado, que a gente sabe que rouba a potência da motorização, mas são condições reais, onde provavelmente você vai ter que fazer uma ultrapassagem, etc. Por isso que é importante a gente testar aqui. Vamos fazer uma de 90 por hora, ele está em quinta marcha, mesmo no modo S. 90, pé no fundo, ó, tem um delay, foi para terceira, 100, 110, 120. Vocês viram, né? Não é um desempenho ruim, como eu disse, longe disso. É um motor turbo, ele ainda é ágil. Mas eu acho que se você colocar 4 ou 5 pessoas dentro do carro mais bagagem,
acho que você já vai começar a sofrer um pouquinho. Você vai sentir um pouco de falta de desempenho. Talvez ele seja só ok. Então eu acredito que por ser a versão mais completa, na casa já de 150 mil reais, deveria ser o motor 200 TSI equipado no Thera. O Polo tinha o 200 TSI antes dessa última reestilização. Na versão Comfortline e Highline ele tinha. Então o Thera, sendo mais novo, tendo aumentado muito o preço, ele deveria ter, eu acho, ao menos nessa configuração. Agora eu quero falar um pouquinho sobre como é dirigir o Volkswagen Thera Hi. É um carro muito gostoso nesse sentido, eu acho até mais gostoso do que o Polo. A posição de dirigir, ela é um pouquinho elevada, mas eu não achei tão exagerado. Pelo que eu me lembro, já faz um tempo que a gente testou, mas o Pulse eu acho que tem uma posição que te obriga a ficar ainda mais alto. Aqui é menos no Thera. Só que é difícil você achar uma posição boa. Eu tenho 1,93 de altura, talvez para mim seja mais difícil do que o normal. Mas eu apanhei bastante tempo nesse carro para achar. Eu coloco o banco um pouco para trás, um pouco para frente, regulo o encosto um pouco para frente, um pouco para trás, aí depois eu mexo no volante. E eu demorei bastante para achar uma posição confortável e às vezes eu acabo cansando e eu tenho que fazer esse processo todo de novo. Então nesse ponto, ele não acomoda tão bem uma pessoa de 1,93, você tem uma certa dificuldade. Mas depois que acha, ele é um carro gostoso de dirigir. Como eu disse, os bancos também ficaram mais confortáveis, o que ajuda bastante na viagem. Isso comparando com o Polo, porque esse carro é basicamente, tá, bem entre aspas, uma nova geração do Polo, digamos assim. Eles têm muitas semelhanças. Chegou a hora da gente conferir como que ficou o consumo no trecho inteiro de estrada, agora incluindo as aceleradas que a gente deu, que não foram poucas. Foram 36 ou 37 km rodados, por que não mostrar os metros, hein? 23 minutos de trajeto, 93 por hora de velocidade média e um consumo ainda bom de 13,6 por litro, lembrando no etanóis. Bem acima dos 10,3 no metro, mesmo acelerando e com ar ligado, hein? Então é sim um carro econômico, menos do que o Polo, mas é econômico. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e graças a Deus hoje não tá chovendo. Acho que faz um mês que eu venho aqui e tá sempre chovendo para atrapalhar a gente na finalização. O que eu tenho a dizer sobre viajar com Volkswagen Thera Hi é que ele é um carro bastante gostoso para isso. Não é o mais adequado possível, né? Isso seria, por exemplo, um Tiguan. O problema é espaço interno. Eu vou detalhar isso na avaliação completa. Mas no restante, a gente tem aqui um carro gostoso de dirigir. O sistema de som é mediano, mas é econômico na estrada. O desempenho está como mediano também. Não vou dizer que há um destaque ou que é exatamente um ponto positivo, porque ele tem menos potência, menos torque do que os rivais, como Pulse, Cardian e etc. Mas um carro bastante gostoso de dirigir, os bancos também ficaram mais confortáveis, então sim, eu acho que é um carro legal para você viajar. Se o seu uso for praticamente exclusivo em viagens, pode ser que não seja a melhor opção, mas se você tem um uso bem misto entre cidade e estrada, acho o Thera sim uma boa opção nesse sentido. Vocês já devem saber que eu sempre mostro aqui como ficou o consumo inteiro de São Bernardo do Campo até Jundiaí. Já adianto que pegamos bastante trânsito, tá? E o percurso é completo, ou seja, cidade em São Bernardo, cidade em São Paulo, cidade em Jundiaí, estrada, marginal e etc. Ele marcou aqui no painel números diferentes do que vocês estão vendo aqui, porque a gente chegou e manobrou o carro e tudo mais. E esse carro, ele inclusive muda o tempo e a velocidade média, mesmo com o motor desligado, se a chave estiver acionada. Então ali já está dando mais de 2 horas, por exemplo. Mas quando a gente chegou estava em 1 hora e 40 minutos. Estava também no 77, já que ele não mostra os metros ali, isso não mudou, né? Mas a velocidade média estava de 46 km por hora e o consumo um pouco melhor, porque foi antes da gente manobrar, 11,7 km por litro. Assim que a gente chegou, o carro está ligado, inclusive, neste momento. Para um carro pequeno, por mais que esteja no etanol, não é um número assim surpreendente. Mas eu ainda acho bom considerando o trânsito que a gente pegou dessa vez. A gente faz esse trecho em 1 hora e 20, 1 hora e meia. Hoje a gente fez em 1 hora e 40, então um pouco mais do que o normal. E quando você pega um engarrafamento, só de 10 minutos ele já influencia bastante na média de consumo.
Só porque eu falei que não estava chovendo, voltou a pingar. Então vou finalizar aqui rapidinho. Por favor, pessoal, deixa o seu like se você ainda não fez isso, hype o conteúdo. E muito importante, deixa a sua opinião aqui nos comentários sobre o Volkswagen Terra Hi. Você acha que ele é um bom custo-benefício para viajar, para pegar a estrada? E é lógico, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.